Natália Marinho, ela que é uma das gestoras do escritório de advocacia Carmona e Marinho Advogados Associados. Com muito prazer que eu te recebo aqui. Agradeço muito por você estar participando desse projeto e esperamos incentivar os novos administradores que estão por vir aí, né? Antes de começar, eu lhe peço licença, né? Eu tenho que ler o texto de apresentação aqui. Com licença. Prezada participante, essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação na disciplina de Introdução à Administração do curso de Graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Malta Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com sua autorização, a entrevista será gravada e disponibilizada em um canal específico no site do YouTube. Dessa forma, será disponibilizado à comunidade acadêmica e ao público em geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Diego Malta Vieira por meio do e-mail diego1mv@yahoo.com.br. Agradecemos desde já sua importante participação na pesquisa. Então vamos começar com as perguntas, né? A gente quer saber como tudo começou, então será que você poderia falar um pouco sobre a história de sua vida? Então, meu nome é Natália Marinho Borges Rocha, sou advogada, formei no ano de 2012, né, no UniCEUB, no Direito, né, e desde então sempre tive essa vontade de advogar, né, um pouco de influência da minha mãe, que era promotora de justiça, né, hoje ela é aposentada, e tudo começou quando eu formei, procurando os estágios, nunca tinha estagiado na parte de advocacia, e fui contratada por um escritório que trabalhava especialmente na parte de família, sucessões e violência doméstica. O escritório ele era um escritório não muito grande, mas bem renomeado aqui em Brasília. E lá no escritório eu tive a oportunidade de passar por várias áreas não só do direito, mas como administrar, como receber um cliente, como participar de audiências. Então, a partir dali foi surgindo o meu amor para a advocacia, né? E no ano de 2016, eu recebi uma proposta hoje da minha atual sócia, doutora Selma Carmona, delegada aposentada, de me aventurar, de abrir um nosso escritório, né? O nosso próprio escritório, também na área de família, sucessões e violência doméstica. Então, juntas começamos nessa empreitada e hoje estamos aqui com essa vontade de crescer, empreender e é isso. Que bacana, muito legal. Para você, o que significa ser empreendedor? Eu acho que ser empreendedora, né, no país de hoje, nada mais é do que a gente inovar, se especializar na área do nosso conhecimento e principalmente buscar novas questões de gerenciamento, tudo visando o crescimento da empresa. Então, acho que para mim, empreendedorismo, ser empreendedora é sempre visualizar o crescimento do negócio. Que bacana, uma ótima definição, né? Bacana, legal. Você se considera empreendedora e por quê? Sim, eu me considero empreendedora porque, primeiramente, eu acho que não é fácil no país que a gente vive na atualidade montar seu próprio negócio pela falta de iniciativa, né? A questão do apoio. Então, assim, eu me considero empreendedora porque você montar uma empresa do zero, com as dificuldades que a gente vai encontrando no meio do caminho, desde o momento de você abrir um CNPJ até o momento de você gerir banco, clientes, é um negócio assim complicado. Então eu considero uma empreendedora, sim, por essas questões dos desafios que vão aparecendo no meio do caminho e a gente vai aprendendo. Então me considero uma empreendedora por isso. Que legal, a gente vê que no momento que a gente está aqui no país realmente é muita burocracia, né? Os incentivos realmente estão deixando a desejar. O
Que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Eu acho que, primeiramente, organização. Eu acho, a partir do momento que você é uma pessoa organizada e você tem uma vontade, você consegue. Porque se você não é organizado, você não consegue montar uma estratégia. Por exemplo, quando a gente sentou para discutir se daria certo ou não no nosso negócio, a gente pensou nas estratégias. Como capitalizar clientes, como partir, como nos divulgar, né? Então, eu acho que você tem que ser organizado primeiramente para você colocar as ideias que você coloca no papel para jogá-las na prática. Então, se você é uma pessoa organizada, eu acho que aos poucos você vai conseguindo isso. E fora, eu acho que também a questão de ser bem relacionado, né? Conhecer pessoas, eu acho que isso também ajuda bastante. Com certeza. Como começou a botar a ideia em prática e quem foram os seus apoiadores? Então, como eu disse, o meu maior incentivo, né, na parte da advocacia foi a minha mãe, que à época era promotora de justiça e sempre me incentivou a trabalhar nessa área, né? Eu e a doutora Selma, primeiramente, a gente se juntou. Eu lembro como aqui a gente era uma sala vazia, sem móveis, sem nada. A gente botou um papel na mesa e falou assim, por onde vamos começar? E aí a gente planejou algumas estratégias de como divulgar o trabalho e a gente chegou à conclusão que o boca a boca seria a melhor forma, né? Então, divulgamos nosso trabalho para amigos, conhecidos e a partir daí ir crescendo. E por a gente não saber se daria certo ou não, meus maiores incentivadores foram os meus pais, né? Quando a gente começou o escritório, a gente não precisou de muito capital, porque primeiro a gente colocou só 2 computadores, 2 ar-condicionados na sala e a gente atendia o cliente numa mesinha reta, 2 cadeiras e a cadeira do cliente. Né? A doutora Selma, por ser uma delegada aposentada, já tinha seus próprios recursos, mas a gente começou bem pequeno mesmo, com pouco investimento, para saber se daria certo. E aí, com o crescimento do escritório e com a capitalização dos clientes, é que a gente foi melhorando o espaço, a forma de atender, e aí foi. Que bacana. Só fazendo uma pergunta, né, dentro dessa, você falou que você conseguiu se articular bem no boca a boca, né? Trazer o pessoal, começando divulgando. Hoje você acha que as redes sociais ajudam bastante nisso? Que antigamente era entrega de panfleto, né? Cartãozinho. Na minha área, não. Primeiro porque a advocacia, você não pode fazer propaganda do seu serviço em jornais, revistas. Você até pode cometer um crime, né? De ética. Né, por divulgar. Você não pode divulgar, por exemplo, colocar eu divorcio pessoas no jornal, por exemplo. Então, o boca a boca dos nossos amigos foi e até hoje é a nossa melhor ferramenta de capitalização de clientes. Então, no começo, a gente fazia muita ação 0800 para gente que precisava, para capitalizar o cliente. E aí, o cliente ia gostando do nosso serviço, vai indicando para o amigo, que vai indicando para o outro. Então, hoje, a única propaganda, graças a Deus, que a gente utilizou para meio de divulgação do escritório foi o boca a boca. Legal. Né? Então, assim, a gente não tem hoje ainda, né? A gente não tem uma mídia social, um site, mas que a gente já está planejando para o ano que vem fazer isso. Um site para divulgar um pouco dos nossos, não dos nossos serviços, mas artigos que a gente faz, pesquisas, novas jurisprudências que estão saindo. Então, assim, é a nossa idealização para o próximo ano. Legal. Você cria uma reputação. Exato. E ainda divulga seus valores, né? Exatamente. Bacana, gostei. Então tá. Por que você decidiu abrir o seu negócio e por que esse ramo? Tá. Então, o meu negócio, ele surgiu por um convite. Sim. Nunca idealizei ter o meu próprio escritório de advocacia, por mais que para o advogado seja muito melhor financeiramente, porque a advocacia, você entrar no escritório grande, crescer dentro dele, demora bastante.
né? Mas como eu recebi essa proposta da minha atual sócia, a doutora Selma, e a gente engatou junto nesse crescimento, foi fundamental. E a outra pergunta desculpa, em seguida? Por que esse ramo? Por que esse ramo? Então, a gente escolheu, desde o começo, a área de família, sucessões e violência doméstica, primeiro, porque sempre foi minha grande paixão na época de faculdade. Segundo, porque a minha mãe, promotora de justiça há 12 anos da Vara de Família aqui do Distrito Federal. E a doutora Selma tinha uma bagagem gigante por já ser delegada da proteção da mulher, né? Ela trabalhou muitos anos na DEAN, e também ela que criou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né? Então, a gente juntou as duas áreas, né? E a gente vê que a gente se completa. Eu, com o meu lado novo, né, de querer empreender e crescer e correr atrás e fazer acontecer, e ela com a bagagem da experiência de 30 anos de polícia, que é a experiência. Então a gente fala que a gente se completa. Por quê? Nós, né, que somos jovens, empreendedores, é difícil você começar do zero e crescer no ramo. Então, ter uma pessoa com mais experiência, isso facilitou muito o nosso crescimento, né? O pessoal já conheceu o trabalho dela, já conheceu o trabalho que a minha mãe exercia no Ministério Público. Então, isso foi o que fez crescer o nosso escritório e está fazendo. Com certeza. É legal, né? Você tem um gancho de experiência prática e teórica, né? Exatamente. Pô, que bacana. Desculpa. Quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Foram muitos desafios e obstáculos. Como eu já mencionei no início da entrevista, eu acho que a burocracia de você abrir uma empresa hoje no Brasil, por causa da burocracia, é muito grande. Não só a questão de você formar um nome, a escolha do nome, a escolha da logo, a escolha de um bom contador que vai te orientar nessas questões de organização, que vai cuidar do seu negócio, né? Nota fiscal de cliente. Então, assim, são muitos ramos, a gente teve que aprender muita coisa nova, mas como eu falei, eu acho que quando nós somos jovens, a gente corre atrás, tenta se especializar. Eu nunca imaginei que eu conseguiria gerir um negócio, e não é fácil, né? Administrar o seu próprio negócio, ir em banco, conversar com o gerente, ver questões de financiamento, essas coisas, para ver o que a gente pode crescer. Então, os desafios foram muito grandes, não foram fáceis, mas foram superados a cada passo para hoje a gente estar aqui onde a gente está. Entendi. Você sofreu alguma dificuldade na sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Não, nunca sofri nenhuma dificuldade por esse sentido. Eu acho que a sociedade hoje está bastante evoluída nessa questão. Acredito sim que as mulheres hoje são mais desprezadas no mercado de trabalho, mas eu acredito que em outras áreas, não na advocacia, né? No nosso ramo, na área de família que a gente atua, por incrível que pareça, eu acho que isso é uma facilidade, por a gente ter uma questão mais de delicadeza, de agregar, de acolher o cliente. Então eu acho que por ser mulher nessa área, na nossa área aqui de atuação no escritório, eu acho que é uma vantagem e não uma desvantagem. Eu vejo que os homens, né, os nossos clientes homens, eles se sentem acolhidos, abraçados. Então eu acho que por ser mulher, na nossa atuação não é uma dificuldade, e sim um plus. Eu acho que fortalece. Que bacana. Você já tinha algum contato com a administração de empresas? Então, eu tive um contato pela questão do meu pai. Meu pai é empresário de uma loja de veículos, né? Então, assim, eu via como ele geria o negócio dele. Muita coisa ele me passou, pela questão do meu avô também. Meu avô sempre era engenheiro, né? Então ele passou muitos conhecimentos. É até engraçado que meu avô ele tem uma lista
4 listinhas, assim, que ele, quando eu abri o escritório, ele falou assim, ó, para o seu negócio fazer sucesso, você tem que seguir essas 4 itens. Que é, assim, nunca gastar mais do que... Então, as dicas dele, sabe? É sempre ter, assim... vou dar um exemplo. Tem em caixa 3 meses de despesa do escritório, do negócio. Então, meu avô também me ajudou muito nessa questão de como começar, de como crescer e como se organizar. Então, acho que meu avô e meu pai me ajudaram muito nessa questão e foram quem eu me inspirei e para conseguir estar hoje aqui. Ah, que bacana. São pessoas que aprenderam através da prática também? Através da prática. O meu avô, ele veio para Brasília, né, no início de Brasília, veio do Rio para construir Brasília, né, tinha engenheiro, tinha uma empresa, e ele, como ninguém, teve que lutar, correr, início de Brasília, aquela coisa toda, sofreu bastante com a questão de corrupção desde o início e tal. E meu pai também. Meu pai trabalhou há muitos anos como gerente de banco, né, depois diretor, e depois foi para a área comercial. E eu vejo que os dois sofreram muito, né, na questão para empreender, e tiveram que fechar os seus negócios por falta de incentivo do Brasil, falta de crescimento do Brasil, causa de corrupção, para não ir para essas linhas. Então, eles foram minhas inspirações e espero que eu continue meu negócio, não precise fechar por causa dos mesmos motivos que eles tiveram. Mas eu acredito que não. Não. Então, o que mudou na sua vida após abrir o negócio? Ai, mudou muita coisa. Muda muita coisa, porque eu acho que principalmente a responsabilidade é muito grande de você gerir uma empresa. E principalmente correr atrás dos resultados e fazer com que ela ande com as próprias pernas. Eu não posso negar que no começo a gente paga para trabalhar. Eu acho que toda empresa no começo é desse jeito. Para você começar a tirar os lucros dela, demora um certo tempo. Eu acredito que principalmente na advocacia a gente precisa assim, de no mínimo de uns 6, 7 anos para ser reconhecida, para ter uma qualidade de vida boa, né? Porque não é fácil. Mas, desculpa a pergunta que eu me perdi. O que mudou na sua vida? O que mudou na minha vida? Após abrir o negócio? Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais, assim, sempre fui uma pessoa extremamente responsável, mas eu me tornei mais responsável ainda. Por eu gerir o escritório, a administração, essa parte financeira. Eu mudei também a minha parte financeira, como gerir a parte financeira da minha residência. Então, eu acho que isso trouxe muitas experiências positivas para a Natália. A parte da organização, de como investir, aonde investir, correr atrás disso, né? Saber, por exemplo, o que está na hora. Vamos comprar um computador ou vamos investir em publicidade? Ou vamos fazer isso ou fazer aquilo? De saber para que lado ir. Então, acho que isso ajudou bastante. Tipo, o que você aprendeu no negócio também faz parte da sua vida pessoal. Com certeza. Com certeza. É, eu acho que, assim, a minha questão pessoal eu trouxe muito pra cá. Porque né, eu sempre fui uma pessoa, assim, extremamente responsável e segura, assim, das minhas finanças. Eu acho que a educação financeira desde berço é super importante. Então, acho que isso me ajudou bastante para hoje a gente estar aqui conseguindo gerir o escritório e com uma visão de crescimento em breve. Legal. E se você puder escolher, o que estará fazendo daqui a 5 anos? Olha, como eu falei, daqui a 5 anos eu me visualizo, tá? Numa sala muito maior, com mais advogados trabalhando, né? Pegar umas salas aqui do lado, né? Claro, crescimento. E principalmente levar o nosso conhecimento a comunidades carentes, fazer aqui no escritório a gente pensa muito assim nos ambientes sociais, nos projetos sociais, de estar ajudando pessoas carentes.
Então a gente é um foco do nosso escritório, mas a gente precisa crescer um pouquinho mais para abraçar um projeto. Por exemplo, como a gente trabalha na parte de família, mulheres que sofrem com violência doméstica, mulheres grávidas que não sabem quem são pai e atrás de investigação de paternidade. Então, daqui a 5 anos eu me visualizo num ambiente maior, com mais advogados e abraçando um projeto social. Ah, que bacana. Muito legal isso que eu acho. Fazemos também com um projeto social. Você gosta do que faz? E por quê? Eu acho que... eu amo o que eu faço. Desde o início eu sabia que eu não serviria para ser uma funcionária pública, porque eu gosto de estar em contato com pessoas, de não estar todo dia dentro de um escritório fechado, de uma sala fechada. Eu gosto de desafios, tá? Quando você pega uma ação de um cliente, quando você acha que aquilo é impossível e você estudar jurisprudências e conseguir um êxito numa coisa que você achava que não era possível, eu gosto de desafios. Então eu acho que a advocacia está sempre nos dando essa questão do desafio. Então... agora chegamos à segunda parte, né, que a gente vai falar mais sobre o desenvolvimento e condução do negócio, né? Então, o seu negócio reflete em quem você é? Seus valores pessoais, por exemplo? Com certeza. Principalmente na área de família, né? Que a gente leva para o cliente muita carga do que a gente aprendeu com os nossos pais. De como acolher, de como respeitar o próximo. E por a gente trabalhar com a violência doméstica, bate muitas vezes pessoas aqui que a gente... não acredita, não é questão de não acreditar no direito, mas que não bate com a nossa questão pessoal, a nossa ética. Muitas vezes chega o cliente e fala assim, olha, eu quero que você bata de frente, seja grosso, você faça isso, fale alto na audiência. Não é o nosso perfil. Porque são questões que a gente traz de berço para cá. Então, muitas vezes a gente deixa de atender o cliente porque quer que a gente faça que a gente tome um posicionamento que não é nosso. Então, aqui o que a gente preza é de trazer o que a gente aprendeu em casa para trazer para o cliente, para estar na frente de um juiz, de um promotor e a gente como a gente é, e não do que o cliente quer que a gente seja. Legal, esse caráter de autenticidade, né? É o que diferencia muita gente no mercado. Ah, né? Com certeza. Ok. Como está estruturado o seu negócio, né? Por exemplo, pessoas envolvidas, tipo funcionários e sócios, ou local de trabalho. Só um parênteses, a gente percebeu que ele fica muito próximo ao tribunal, né? Exato, exatamente. Coisa, né? Pois é, e o terceiro, né? Empresas parceiras que vocês têm, né? Fornecedores, distribuidores. Vamos lá. O primeiro é... Pessoas envolvidas. Funcionários. Nós começamos só eu e minha sócia, doutora Selma, sem nenhum secretário, porque a gente não tinha lucro para isso, para contratar uma pessoa. E a gente também foi uma escolha nossa de não ter uma secretária pela área de atuação nossa ser muito delicada. Porque a maioria dos processos no direito de família são em segredo de justiça, né? Então, você ter um secretário para atender, muitas vezes está escutando a conversa, o cliente se sente meio acanhado, então primeiramente foi por causa disso. Mas com o nosso crescimento, a gente viu a necessidade de contratar um estagiário e não um secretário. Então acaba que o nosso estagiário faz, além do trabalho de tribunal, elaboração de peça, tudo, acaba fazendo essa parte de secretário. Por exemplo, contagem de prazo, ligar para um cliente quando a gente precisa. Quando no começo, há 3 anos atrás, quem fazia isso era eu e a doutora Selma. Então a gente faz tudo. Hoje não, hoje a gente tem só um estagiário, né, que nos auxilia. E a gente pensa futuramente contratar novos advogados e não uma secretária nem nada. Então, porque a gente entende que na advocacia o que o cliente quer é o contato direto com o profissional e não ter um intermediador que é o secretário. Então, quando o cliente precisa de uma coisa, ele liga no seu celular e não no escritório. Então, foi uma escolha que a gente fez.
Legal, né? Essa disponibilidade. Exato. E o segundo... O segundo é o local de trabalho. O local de trabalho, como você mesmo já ressaltou, a gente está aqui no setor de indústrias, né, ou setor de indústrias gráficas, que fica ao lado do Tribunal de Justiça, que a gente vai a pé, então isso economiza bastante a questão da movimentar, né, a economia de gasolina, essas coisas. Por mais que o Fórum de Direito das Varas de Família fica lá perto do Parque Shopping, ali perto do setor policial. Mas fica perto da minha residência, que eu já escolhi a minha residência próxima do tribunal, já pensando nessa facilidade. Porque, como eu disse, por ser segredo de justiça, antigamente, hoje tudo bem que são processos eletrônicos que facilita muito, né, a visualização de um processo e tudo, mas antigamente você tinha que ir todo dia, de manhã e à tarde, no fórum, ver todos os processos para ver se tinha um mandamento novo ou não. Então, eu acho que o nosso local de trabalho é excelente e ajuda muito. E a terceira questão dos fornecedores, né? As empresas parceiras. As empresas parceiras. Aqui a gente tem o nosso contador, que é a agenda contábil, um contador, Dr. Lúcio, que é uma pessoa que a gente confia 100%, né? Temos também a empresa que gerencia a nossa nota fiscal eletrônica, que é a Agile, né? E só. Então, são as duas empresas que a gente está em contato direto que faz com que torne a nossa empresa, assim. Mas não são empresas parceiras, né? São empresas contratadas, mas que nos auxiliam bastante aqui dentro. Bacana. O que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? Então, eu acho, como eu já ressaltei, eu acho que essa questão do acolhimento, de quando chega uma pessoa aqui para realizar um divórcio, ou que o pai faleceu e quer fazer um inventário, é a gente acolher, trazer muita coisa que a gente aprendeu em casa, passar para pessoas, nossas próprias experiências pessoais, né? E naquele momento que a gente percebe que na nossa área de atuação do direito de família e da violência doméstica, às vezes o cliente ele precisa mais de um acolhimento do que um advogado. A gente fala que muitas vezes que a gente é mais um psicólogo do que um advogado. E isso é bom e é ruim, porque às vezes o cliente ele acaba confundindo a nossa área. Não liga pra gente apenas para falar do direito, mas fala assim: ai, doutor, eu não sei o que eu faço, eu tô sofrendo. Então, assim, acaba que se confunde um pouco, entendeu? Mas eu acho que o nosso diferencial hoje é o acolhimento, do cliente se sentir bem quando entra aqui, a partir do momento que ele passa pela porta do escritório, se sentir acolhido nesse momento que ele está passando de tão difícil. Que bacana. Como você se mantém informada sobre o mercado em que atua, tipo concorrentes, os clientes e os parceiros? Então, a gente, na advocacia, a gente tem que estar sempre atualizado o máximo possível. Então, participando de congresso, tá sempre atento nas novas decisões do STJ, do STF, né? E assim, a concorrência, ela, aqui em Brasília, eu posso dizer que tem poucos advogados especializados nessa área de família, sucessões e violência doméstica. Por quê? Porque muitos das grandes escritórios, eles acham que é uma área fácil de lidar, né? Que não precisa de uma atenção especial. Por ser, muitas vezes, que é um direito fácil, que é uma coisa simples, mas se engana. Então, aqui em Brasília, são poucos escritórios especializados nessa área. Então, a gente vê que a concorrência não é grande, entendeu? Tem muitos escritórios muito bons, conhecidos. Espero que nós esteja aí no top 5 futuramente, né? Mas nessa área de família aqui em Brasília eu vejo que há uma deficiência de serviços bem prestados nessa área. A gente conta nos dedos quem são os profissionais que realmente atuam exclusivamente nessa área. Você compartilha as informações que obtém com quem? As informações você fala, assim,
Do negócio em si, não do seu área. processo, não da área, mas... Mas a parte administrativa, da né? parte administrativa. Então, por a gente ainda não ser um escritório muito grande, né? Quando a gente tem alguma dúvida de como gerir, o que fazer, eu e minha sócia, a gente decide em conjunto. Quando a gente tem uma dúvida mais relevante, eu levo para o meu marido, ela leva para o marido dela, levo para os meus pais, né? Levo um pouco para o meu avô e eles acabam orientando a gente nesse funcionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. A questão de contratar novos advogados para trabalhar aqui. A gente vê que a gente está crescendo, a nossa necessidade. Então, calma aí, vamos tirar um pouco do nosso lucro para contratar uma pessoa? Então, isso aí tem que ser sentado, conversado, muitas vezes só eu e minha sócia. Né? A gente não... Quando precisa levar para terceiros, a gente leva para nossos familiares para ver quando pessoas de fora conseguem dar um palpite melhor, enxergar coisas melhores do que está acontecendo. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas das decisões do seu negócio? Por exemplo, às vezes a opinião de algum cliente que poderia melhorar? Então, por a gente ser pequeno ainda, a gente acaba não levando, a gente não tem parceiros, né? Mas a gente acredita que é importante, e também os clientes trazem pra gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. Há pouco tempo a gente melhorou a iluminação do escritório, que a gente achava escura, acolhedora, trazido por um cliente, então acho que é isso. Legal. Como são selecionados os colaboradores? Nossos colaboradores, né, como a gente tem o nosso estagiário, é feito através de entrevista, análise de currículo, né, e a experiência no próprio direito, né, da atuação, de elaboração de peças, já trabalhou na área, não. Mas a gente só tem um estagiário hoje, e foi fácil escolher, né, porque filho da doutora Selma, futuro sócio do escritório, então, mas acredito que futuramente vai ser por análise de currículo e experiência. Eu já ouvi dizer, né, que tem alguns escritórios que aplicam prova, né? Você já pensou nisso? Não, eu não penso nisso. Curiosidade. Eu acredito que a prova não é a melhor forma de saber de como a pessoa é no dia a dia. Eu acredito que você, quando contrata um estagiário, um advogado, você não tem que olhar só o conhecimento dela sobre aquela matéria. Você precisa ver como ela se porta no ambiente de trabalho, como ela se relaciona com as pessoas no ambiente de trabalho, se ela pensa da mesma forma que você pensa. Não falo na questão de pensar igual, mas se ela pensa em crescer junto com o escritório. Então eu valorizo muito mais esse lado de como é a pessoa no ambiente de trabalho do que o próprio questão do conhecimento dela, porque eu acredito que com o dia a dia a gente vai crescendo e vai aprendendo, e só com a prática para você aprender. Então eu acho que essa questão de prova para escolher profissionais não é a melhor forma de se contratar hoje em dia. Legal, eu concordo plenamente com você. Quais benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que eles sintam-se mais motivados? Eu não vou falar que é o salário, tá? Eu acho que o ambiente de trabalho, de você estar sempre tratando bem a pessoa, né, trazer sempre uma forma positiva, acolher bem, eu acho que isso é mais importante do que ganhar um salário melhor, de ter cordialidade, de tratar bem, deixar as pessoas que trabalham com você participar de todas as áreas do escritório, desde como atender o cliente, de como servir um cafezinho, de limpar o chão, de passar por tudo para dar valor àquilo e para fazer... Que eu sou o maior exemplo de quando eu trabalhava em outro escritório, eu pude passar por todas as áreas do escritório, desde a parte da secretária, desde a parte do banco, de receber cliente. Então eu acho que isso fez com que eu crescesse e hoje estar aqui onde eu estou. Então eu quero dar essa oportunidade para as pessoas que trabalham comigo, da mesma forma que eu tive. Bacana. O que pensa para o futuro do seu negócio?
eu penso muita coisa. Eu penso, como eu já disse, ajudar um projeto social, né? Pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular que depende de uma defensoria pública. Eu acredito que a defensoria pública nessa parte de direito aqui em Brasília é muito boa, mas também, assim, por você ter um advogado particular, é um processo mais célere, mais rápido, né? Então, e penso estar numa sala muito maior, com muitos advogados trabalhando para mim, e eu só gerindo o negócio. Bom, e para finalizar, a gente faz a última pergunta, né, que tem tudo a ver com o nosso projeto Mulheres Empreendedoras, né? Que mensagem gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Eu quero deixar registrado para essas mulheres que elas não tenham medo de investir naquilo que elas realmente acreditam, que por mais que seja difícil, que você tem que lutar, batalhar, correr todo dia, é prazeroso. Porque você trabalhar com aquilo que você realmente ama não tem preço e vale qualquer desafio, qualquer dificuldade. Então, para você acreditar no seu potencial, que vai dar certo, e você acreditar principalmente em si mesma. Porque quando a gente acredita em si, tudo acontece. Então, é o recado que eu quero deixar para essas futuras mulheres empreendedoras.